Imagine acordar um dia e descobrir que tudo o que você conhecia desapareceu. Sua família, sua língua, seus deuses, seu nome. Agora você está cercada por estranhos que falam uma língua incompreensível, adoram um Deus invisível e olham para você como se carregasse a maldição de gerações. Você tem 15 anos. Seu pai acaba de entregá-la como pagamento político a um homem que você nunca viu. E dentro de você, uma pergunta lateja sem resposta. Quem sou eu agora? Esta é a história de Asenate, a mulher que ninguém esperava, a estrangeira que se tornou mãe de tribos inteiras, a egípcia cujas raízes moldaram o futuro de Israel de maneiras que a história quase apagou. E se eu te dissesse que seu nome ainda ecoa nas ruínas do Egito Antigo, nos manuscritos escondidos por séculos e na psicologia profunda da identidade humana? Fique até o final, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar completamente a forma como você enxerga o papel das mulheres na formação do povo hebreu. Gênesis capítulo 41, versículo 45. Uma única linha. 24 palavras em hebraico que mudam o destino de gerações. Faraó deu a José uma mulher chamada Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Parece simples, quase burocrático, como uma nota de rodapé na biografia de um herói. Mas cada palavra dessa frase carrega um peso arqueológico, histórico e psicológico devastador. Vamos começar pelo lugar. Om. Você já ouviu falar? Provavelmente não com esse nome, mas no Egito Antigo essa cidade era conhecida como Iunu, e os gregos a chamaram de Heliópolis, a cidade do sol. Hoje restam apenas fragmentos de obeliscos e algumas fundações de templos no subúrbio do Cairo moderno, mas há 3.600 anos, Heliópolis era o centro teológico mais importante do Egito, o coração pulsante da adoração a Ra, o deus Sol. Arqueólogos escavaram os restos do grande templo de Ra, uma estrutura colossal que dominava a paisagem do delta do Nilo. Inscrições em hieróglifos descrevem procissões sagradas, rituais de purificação, oferendas douradas. Era ali que a elite sacerdotal interpretava os mistérios cósmicos, onde faraós vinham buscar legitimação divina. E Potífera não era um sacerdote qualquer. O título dele, preservado em fragmentos de papiros administrativos da época, indica que ele ocupava uma das posições mais elevadas na hierarquia religiosa egípcia. Seu nome, Potífera, significa literalmente aquele que Ra deu. Não era um nome comum. Era uma declaração de status, uma marca de poder. Agora pense em Asenate, filha desse homem, criada dentro dos muros sagrados de Heliópolis, rodeada por incenso de mirra, cânticos em louvor a Ra, rituais que marcavam cada fase da vida. Psicologicamente, sua identidade foi moldada desde o nascimento por uma cosmovisão específica. O Egito era o centro do mundo civilizado, os deuses egípcios governavam o cosmos e sua família ocupava um lugar privilegiado nessa ordem divina. Estudos em psicologia do desenvolvimento mostram que a identidade cultural se forma nos primeiros anos de vida através de rituais, narrativas familiares e símbolos religiosos. Asenate não apenas acreditava nos deuses egípcios, ela era parte deles. Sua existência tinha significado dentro daquele sistema. E então, sem aviso, tudo muda. Faraó, o próprio representante dos deuses na terra, decide entregá-la a um estrangeiro, um hebreu. Um escravo liberto que acabou de interpretar sonhos e virou vizir da noite para o dia. Imagine o choque psicológico. Asenate não teve escolha. Ninguém perguntou o que ela sentia, o que ela queria, se estava pronta. Na antiguidade, casamentos de elite não eram questões de afeto. Eram contratos políticos, estratégias de poder, formas de consolidar alianças. Documentos egípcios da 18ª dinastia, período próximo ao possível contexto histórico de José, mostram que casamentos diplomáticos eram comuns. Princesas eram enviadas para reinos estrangeiros, sacerdotisas eram oferecidas a funcionários de alto escalão. O corpo feminino era moeda de troca. Mas aqui está o detalhe que a maioria ignora. Esse casamento não era apenas político, era teológico, era uma declaração. Ao dar a José uma mulher da mais alta linhagem sacerdotal egípcia, Faraó estava dizendo algo ao Egito e ao mundo. Esse hebreu não é apenas um administrador competente.
Ele tem o favor dos deuses, e para que não restasse dúvida, ele seria integrado à elite através do sangue. Pense na psicologia de José nesse momento. Ele passou 13 anos como escravo e prisioneiro. Foi traído por seus próprios irmãos, vendido como mercadoria, acusado falsamente de estupro, esquecido numa masmorra. Sua identidade hebraica foi brutalmente atacada. E agora, no auge de seu poder, ele recebe uma esposa egípcia, uma mulher cujo pai serve aos deuses que ele não adora. Como ele se sentiu? Gratidão? Obrigação? Conflito? A Bíblia não registra suas emoções, mas a psicologia da sobrevivência nos ajuda a entender. Trauma não desaparece com sucesso. José provavelmente carregava feridas profundas de abandono, traição e perda de identidade. Casar-se com Asenate poderia ter sido visto por ele como mais uma forma de assimilação forçada, uma negociação necessária para manter seu poder. Ou talvez, apenas talvez, ele tenha enxergado nela algo que ninguém mais via, outra pessoa deslocada, outra alma que teve sua identidade arrancada e reimplantada em solo estrangeiro. Heliópolis não existe mais como centro de poder, mas seus vestígios contam histórias. Em escavações recentes, arqueólogos encontraram estátuas quebradas de sacerdotes, fragmentos de altares, inscrições que descrevem a vida cotidiana no templo. Uma dessas inscrições, datada da época dos Ixos, povos semitas que governaram o Egito por cerca de 100 anos, menciona casamentos entre famílias sacerdotais egípcias e administradores estrangeiros. Não é prova direta de Asenate, mas é evidência de que esse tipo de união acontecia. E isso torna da história ainda mais fascinante. A cultura egípcia era obcecada por pureza, ordem e tradição. Os egípcios chamavam os povos estrangeiros de asiáticos bárbaros nos textos administrativos. Havia desprezo cultural profundo. E, no entanto, aqui está Asenate, filha de um sumo sacerdote, sendo entregue a um desses estrangeiros. Psicologicamente, isso cria um conflito identitário devastador. Identidade não é algo que escolhemos livremente na maior parte do tempo. É algo que absorvemos através de narrativas familiares, rituais religiosos, expectativas sociais. Asenate foi criada para ser esposa de alguém importante dentro do sistema egípcio, talvez outro sacerdote, talvez um nobre. Ela foi educada nos mistérios de Ra, nos rituais de Ísis, nas tradições milenares de seus ancestrais. E, de repente, tudo isso perde relevância. Ela agora pertence a um homem que adora um Deus sem imagem, sem templo em Heliópolis, sem nome que ela possa pronunciar. A psicologia moderna nos ensina que identidade é uma construção social, mas também uma necessidade psicológica profunda. Quando nossa identidade é ameaçada ou fragmentada, entramos em crise. Alguns respondem com resistência, outros com assimilação forçada. Outros ainda tentam criar uma identidade híbrida, mesclando elementos do antigo e do novo. Asenate não tinha modelos para seguir. Não havia outras mulheres egípcias casadas com hebreus que pudessem orientá-la. Ela estava sozinha. E em algum momento algo aconteceu dentro dela. Não sabemos exatamente quando ou como, porque a Bíblia é silenciosa sobre sua jornada interior, mas sabemos o resultado. Ela teve 2 filhos. E os nomes que eles receberam revelam mais sobre a psicologia de José e Asenate do que 1000 páginas de análise. O primeiro filho foi chamado Manassés, que em hebraico significa Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. O segundo, Efraim, porque Deus me fez frutificar na terra da minha aflição. Esses nomes não são neutros, são declarações teológicas, cicatrizes verbalizadas, tentativas de dar sentido ao trauma através da linguagem. José está dizendo, eu esqueci, eu superei, eu frutifiquei. Mas qualquer psicólogo sabe que nomear um filho como lembrete de esquecer o passado é paradoxalmente uma forma de nunca esquecer. É como tatuar no próprio corpo as palavras, não tenho mais feridas. A ferida está ali, no próprio ato de negar. E Asenate? Ela aceitou esses nomes. Ela criou esses meninos como hebreus, não como egípcios. Não há registro de que ela tenha resistido, de que tenha tentado preservar rituais egípcios em casa, de que tenha ensinado seus filhos a adorar Ra.
Ou ela foi completamente silenciada, ou ela fez uma escolha consciente de abraçar uma nova identidade. A literatura judaica pós-bíblica tentou preencher esse vazio. Existe um texto chamado José e Azenate, escrito provavelmente no 1º século a.C., que narra uma conversão dramática de Azenate ao Deus de Israel. No texto, ela passa por jejum, arrependimento, rejeita os ídolos egípcios e tem uma visão divina. É uma narrativa bonita, mas é ficção teológica. Não é história. E, no entanto, revela algo importante. Séculos depois, comunidades judaicas ainda estavam tentando entender como uma mulher egípcia pôde se tornar mãe de tribos de Israel. Eles precisavam de uma explicação que fizesse sentido dentro de sua cosmovisão. E a explicação foi conversão radical. Mas a verdade psicológica provavelmente é mais sutil, mais complexa, mais dolorosa. Azenate pode ter vivido em ambivalência constante. Pode ter sentido saudade de casa, dos rituais de sua infância, da língua materna. Pode ter ensinado seus filhos palavras em egípcio quando ninguém estava ouvindo. Pode ter chorado à noite sozinha, sentindo que não pertencia a lugar nenhum. Psicólogos que estudam imigrantes forçados, refugiados e pessoas em diáspora descrevem uma sensação chamada luto ambíguo, quando você perde algo que ainda existe, mas que você não pode mais acessar. Azenate perdeu o Egito sem que o Egito deixasse de existir. Ela podia ver Heliópolis da janela, mas não podia mais entrar no templo como filha do sacerdote. Ela estava morta para seu passado, mas viva demais para esquecê-lo. Manassés e Efraim cresceram como príncipes egípcios, filhos do segundo homem mais poderoso do Egito, mas com nomes hebraicos conectados a um Deus que ninguém ao redor deles adorava. Imagine a confusão identitária dessas crianças. Psicologicamente, filhos de casamentos interculturais frequentemente enfrentam o que chamamos de identidade de fronteira. Eles não pertencem completamente a nenhum dos mundos dos pais. Eles são híbridos, e isso pode ser tanto uma riqueza quanto um tormento. Manassés e Efraim falavam egípcio fluentemente, provavelmente aprenderam hieróglifos, frequentaram a corte, vestiram-se como egípcios, mas seus nomes os marcavam como diferentes. E quando Jacó, avô deles, finalmente chegou ao Egito anos depois, trazendo consigo toda a família hebraica, algo extraordinário aconteceu. Gênesis capítulo 48. Jacó, velho e cego, está morrendo. José traz seus 2 filhos para receber a bênção patriarcal. E Jacó faz algo inesperado. Ele não os trata como netos, ele os adota como filhos. Ele diz: Efraim e Manassés serão para mim como Rúben e Simeão. Eles não serão apenas descendentes de José, eles serão tribos plenas de Israel. Isso é revolucionário. Psicologicamente, Jacó está legitimando a identidade hebraica de meninos que nasceram e foram criados no Egito, filhos de uma mãe egípcia. Ele está dizendo: vocês não são menos hebreus por terem sangue egípcio, vocês não são contaminados, vocês são nossos. E então, Jacó cruza as mãos. José posicionou os meninos de forma que Manassés, o primogênito, ficasse à direita de Jacó, a posição de honra. Mas Jacó deliberadamente cruza os braços e coloca a mão direita sobre Efraim, o mais novo. José tenta corrigir, achando que o pai está confuso. Mas Jacó responde: eu sei, meu filho, eu sei. Manassés também será grande, mas o irmão menor será maior. Essa inversão da ordem natural, essa preferência pelo mais novo, é um tema recorrente em Gênesis. Isaque sobre Ismael, Jacó sobre Esaú, José sobre seus irmãos. E agora, Efraim sobre Manassés. Arqueologicamente, sabemos que a tribo de Efraim se tornou uma das mais influentes no Reino do Norte de Israel séculos depois. A própria capital do Reino do Norte, Samaria, ficava em território de Efraim. O Monte Gerizim, centro religioso dos samaritanos, estava em Efraim. Escavações em Siquém, Silo e outras cidades efraimitas revelam centros administrativos, santuários, fortificações. Efraim era poder. E tudo começou com essa bênção. Mas pense em Azenate assistindo a tudo isso. Ela viu o avô de seus filhos, um homem que ela mal conhecia,
que falava uma língua diferente, que representava um mundo completamente estranho a ela, declarar que seus filhos não eram egípcios. Eles eram hebreus. Eles tinham uma herança, uma promessa, uma terra que ela nunca viu. Como ela processou isso? Sentiu orgulho? Alívio? Perda? A Bíblia não diz, mas a psicologia humana sugere que ela pode ter sentido tudo isso ao mesmo tempo. Tem algo mais. A tradição judaica registra que quando Moisés conduziu o êxodo do Egito gerações depois, os ossos de José foram levados junto. Êxodo capítulo 13, versículo 19. E há um detalhe curioso. Alguns textos rabínicos mencionam que Asenate foi enterrada em Canaã, não no Egito. Não há confirmação arqueológica disso, é claro. Mas se for verdade, significa que ela escolheu ser identificada com o povo de seu marido, não com o povo de seu pai. Significa que sua identidade final foi hebraica, não egípcia. E isso é devastador quando você pensa no custo psicológico. Ela abandonou tudo. Não apenas fisicamente, ao se mudar ou ao ser dada em casamento, mas internamente. Ela reconstruiu sua alma. Ela se tornou outra pessoa. E seus filhos, Manassés e Efraim, carregaram essa duplicidade para sempre. Eles eram egípcios de nascimento, hebreus de destino, e de alguma forma essa tensão se tornou força. Psicólogos que estudam resiliência cultural notam que indivíduos que navegam entre duas culturas frequentemente desenvolvem habilidades únicas de adaptação, empatia e liderança. Eles entendem nuances que pessoas monoculturais não percebem. Eles conseguem fazer pontes, e talvez, apenas talvez, seja exatamente isso que fez de Efraim e Manassés líderes tão influentes. Eles sabiam o que era não pertencer completamente, e isso os tornou capazes de incluir outros que também estavam nas margens. Aqui está onde a história fica ainda mais interessante. A influência de Asenate não terminou com seus filhos, ela se espalhou silenciosamente, quase invisível através das gerações. Vamos olhar para os números. Quando o censo de Israel foi feito no deserto, registrado em Números capítulo 1, a tribo de Efraim tinha 40.500 homens aptos para a guerra. Manassés tinha 32.200. Juntas, essas tribos nascidas de uma mãe egípcia representavam uma das maiores forças dentro de Israel. Escavações arqueológicas em sítios que correspondem ao território de Efraim e Manassés revelam assentamentos sofisticados, arquitetura avançada, sistemas de irrigação e cerâmica que mostram influências tanto cananitas quanto egípcias. Tem algo fascinante nisso. A cerâmica é como uma impressão digital cultural. Ela revela hábitos, estéticas, técnicas que passam de geração em geração. E em Efraim, há traços de estilos egípcios misturados com formas locais. Não é prova direta de Asenate, mas é evidência de que conexões culturais entre Egito e essas tribos existiram de formas profundas. Alguns estudiosos sugerem que a tribo de Efraim pode ter mantido relações comerciais e culturais com o Egito por mais tempo que outras tribos. Pode ter havido uma memória ancestral, uma ligação emocional, uma abertura para o mundo egípcio que vinha lá de trás, de Asenate. E tem mais. A tradição israelita preservou algo curioso. Quando Josué, o sucessor de Moisés, foi escolhido para liderar Israel na conquista de Canaã, ele era da tribo de Efraim. Josué, cujo nome significa o Senhor salva, foi o homem que trouxe Israel para a terra prometida. E ele era bisneto de Asenate. Pense nisso. A mulher egípcia, a estrangeira, a filha do sacerdote de Ra, tem na sua descendência o líder que consolida a identidade nacional de Israel. Não é irônico, é providencial na visão bíblica, mas também é profundamente psicológico. Josué cresceu sabendo que sua bisavó era egípcia. Ele sabia que nas suas veias corria sangue estrangeiro. E talvez exatamente por isso ele tenha sido capaz de liderar um povo que também estava sempre na fronteira entre identidades, entre escravidão e liberdade, entre Egito e Canaã, entre o Antigo e o Novo. Psicologia da liderança nos ensina que líderes eficazes frequentemente têm histórias de deslocamento, de superação de identidade fragmentada. Eles não lideram apesar de suas feridas, eles lideram por causa delas. Josué não era um israelita puro de sangue, se é que isso existia.
Ele era um híbrido, e foi exatamente isso que o tornou capaz de unir um povo híbrido. Agora pense na ironia histórica. O Egito, que escravizou os hebreus por 400 anos, também deu a eles uma matriarca. Asenate não é lembrada como as outras matriarcas de Israel. Sara, Rebeca, Raquel e Lia são veneradas, seus nomes repetidos, suas histórias contadas e recontadas. Mas Asenate, ela é uma nota de rodapé, uma linha em Gênesis. E, no entanto, sem ela, não haveria Efraim, não haveria Manassés, não haveria Josué. A estrutura tribal de Israel seria diferente, a história seria outra. Por que ela foi apagada? Psicologicamente, comunidades que constroem identidade em oposição a um inimigo tendem a silenciar narrativas que complicam essa oposição. Israel se definiu em contraste com o Egito. Êxodo é a narrativa fundacional. Escravidão versus liberdade. Faraó versus Deus. Egito versus Israel. E Asenate complica tudo isso. Ela é egípcia e hebraica. Ela é inimiga e mãe. Ela é opressora e vítima. Então, talvez tenha sido mais fácil simplesmente não falar muito sobre ela, deixá-la nas sombras, reconhecer sua existência, mas não explorar suas implicações. E, no entanto, as ruínas não mentem. Heliópolis existiu. Templos de Ra foram reais. Sacerdotes como Potífera ocuparam posições de poder imenso. E em algum lugar nessa cidade antiga, hoje soterrada sob o Cairo moderno, uma jovem chamada Asenate viveu. Ela respirou o ar do delta do Nilo. Ela viu o sol nascer sobre os obeliscos sagrados. Ela ouviu cânticos que nós nunca ouviremos. E então, sua vida mudou. Ela foi dada a um estrangeiro. Ela construiu uma nova identidade. Ela gerou tribos. E quando tudo acabou, quando sua vida terminou, ela foi enterrada longe de casa, longe dos deuses que ela conheceu primeiro, longe do pai que a criou, mas perto dos filhos que ela amou, perto do marido que talvez aprendeu a amá-la também, perto de um Deus que ela não conheceu na infância, mas que de alguma forma a conheceu desde sempre. Por que a Bíblia não nos dá a voz de Asenate? Porque não temos suas palavras, seus pensamentos, suas lutas? Essa ausência não é acidental, é estrutural. A Bíblia hebraica é uma coleção de textos escritos, editados e preservados por homens, dentro de culturas patriarcais. Mulheres aparecem, mas raramente falam. E quando falam, suas palavras são filtradas, interpretadas, moldadas por narradores masculinos. Isso não significa que a Bíblia é inválida. Significa que ela é humana. Significa que precisamos ler nas entrelinhas, procurar as sombras, ouvir os silêncios. Psicologia narrativa nos ensina que silêncios em histórias revelam tanto quanto palavras. O que não é dito frequentemente aponta para desconfortos, traumas, ambiguidades que a comunidade narradora não conseguiu ou não quis processar. Asenate é um desses silêncios. Ela está lá, mas não está. Ela importa, mas é ignorada. E isso nos diz algo profundo sobre como Israel processou sua relação com o Egito. Porque Israel não apenas sofreu no Egito, Israel também foi formado no Egito. A língua hebraica tem palavras emprestadas do egípcio, práticas culturais israelitas têm paralelos egípcios. A própria estrutura do tabernáculo, descrita em Êxodo, tem elementos que lembram santuários egípcios. Arqueólogos notam isso. Estudiosos de literatura antiga notam isso. E Asenate é o símbolo vivo dessa conexão complicada. Ela representa a verdade inconveniente de que identidades nunca são puras. Sempre há mistura, sempre há influência, sempre há o outro dentro de nós. Psicologia social moderna confirma isso. Estudos sobre formação de identidade grupal mostram que quanto mais um grupo insiste em pureza identitária, mais ele está escondendo hibridismo real, porque nenhum grupo humano se desenvolve isolado. Todos nós somos produtos de encontros, trocas, conflitos, casamentos, migrações. E Asenate é a prova material disso na história de Israel. Ela é a egípcia que não pode ser removida da narrativa hebraica sem destruir a própria narrativa. Mas também é interessante pensar no que Asenate pode ter sentido em seus últimos anos. Ela viu José morrer, viu seus filhos se tornarem líderes, viu netos e bisnetos. E em algum momento,
Ela pode ter olhado ao redor e percebido que ela, a estrangeira, tinha se tornado parte de algo muito maior do que imaginava, que sua história, por mais dolorosa que tenha sido, tinha significado, que seus filhos carregariam seu sangue, seu nome, sua memória para o futuro. Psicólogos que trabalham com pessoas em fim de vida frequentemente notam que uma das maiores necessidades humanas é sentir que nossa vida teve significado, que deixamos algo para trás, que não fomos apenas sombras passageiras. A Senat deixou tribos, deixou líderes, deixou uma linhagem que moldou a história. E talvez nos seus últimos dias ela tenha encontrado paz nisso. Mas também podemos imaginar outra possibilidade, que ela morreu triste, que ela nunca superou completamente a perda de sua identidade egípcia, que ela carregou saudade até o fim, que seus filhos, por mais amados que fossem, nunca preencheram o vazio de ter sido arrancada de casa. Psicologia do trauma nos ensina que algumas feridas nunca cicatrizam completamente. Elas apenas se tornam parte de quem somos. E talvez a Zenat tenha vivido com essa ferida aberta, aprendendo a funcionar ao redor dela, mas nunca realmente livre. Nós não sabemos. E essa incerteza é, de certa forma, apropriada, porque a vida humana real é cheia de ambiguidades. Não temos finais limpos, não temos resoluções claras. Vivemos com contradições, com sentimentos misturados, com perguntas sem resposta. E a Zenat, em seu silêncio bíblico, nos lembra disso. Ela nos lembra que por trás de cada nome em genealogias antigas havia uma pessoa real, com medos reais, com sonhos reais, com dores reais. E aqui está a pergunta que conecta tudo isso com nós, hoje, neste momento. Por que a Zenat ainda importa? Porque uma mulher que viveu há mais de 3.500 anos, cuja voz foi silenciada, cujo rosto nós nunca veremos, ainda deveria nos afetar. Porque a história de Azenat é a história de milhões de pessoas hoje. É a história de todo imigrante forçado a reconstruir identidade em terra estranha. É a história de toda pessoa que casou fora de sua cultura e teve que negociar entre dois mundos. É a história de todo filho de pais de diferentes religiões, etnias, nacionalidades, que cresce sem saber exatamente onde pertence. É a história de todo ser humano que já sentiu que não é daqui nem de lá. Estudos psicológicos sobre identidade cultural mostram que o número de pessoas vivendo em múltiplas culturas simultaneamente nunca foi tão alto. Globalização, migração, casamentos interculturais, diásporas. Somos todos, de certa forma, Azenat, vivendo entre mundos, tentando honrar o passado enquanto construímos o futuro, tentando não trair nossas raízes enquanto criamos raízes novas. E a psicologia de Azenat nos ensina algo vital, que identidade não é fixa, que pertencimento pode ser escolhido, não apenas herdado, que você pode perder sua terra natal e ainda encontrar lar, que você pode carregar dor e ainda gerar vida. Mas também nos ensina que essas transições têm custo, que a assimilação não é indolor, que escolher um mundo frequentemente significa renunciar a outro, e que esse luto, essa perda, precisa ser reconhecida. A Bíblia não deu voz a Azenat, mas nós podemos. Podemos imaginar suas lágrimas, podemos honrar sua coragem, podemos reconhecer que sem mulheres como ela, dispostas ou forçadas a cruzar fronteiras, a história humana não existiria. Porque toda grande nação, todo grande movimento, toda grande fé foi construída sobre os corpos e almas de pessoas que deixaram suas casas para trás. E, frequentemente, essas pessoas eram mulheres, dadas em casamento, levadas como espólios de guerra, vendidas como escravas, ou, em casos mais felizes, escolhendo amor além das fronteiras, e seus filhos carregaram essa multiplicidade. A arqueologia genética moderna confirma isso de forma fascinante. Estudos de DNA antigo mostram que populações do Levante, incluindo os antigos israelitas, tinham marcadores genéticos diversos, indicando casamentos com egípcios, cananeus, hititas e outros povos. Não havia pureza racial. Nunca houve, e a Zenat simbolicamente representa essa verdade científica e histórica. Ela é a mãe estrangeira que não pode ser apagada.
E tem algo mais. A história de Asenate nos desafia a repensar quem conta como parte do povo de Deus, ou do povo escolhido, ou de qualquer comunidade de fé. Porque se Asenate é mãe de tribos de Israel, se Josué vem dela, se o próprio tecido da nação hebraica inclui sangue egípcio, então a noção de pureza étnica ou religiosa colapsa. Então a identidade se torna sobre fidelidade, sobre escolha, sobre compromisso, não sobre sangue. E isso é revolucionário. Psicologia de grupos nos ensina que comunidades se fortalecem quando ampliam fronteiras de pertencimento, quando incluem em vez de excluir, quando reconhecem que o estrangeiro pode trazer dons que a comunidade nativa não tem. Efraim e Manassés não eram menos israelitas por terem mãe egípcia, eles eram israelitas de um tipo diferente. E essa diferença enriqueceu Israel. Da mesma forma, hoje, pessoas de múltiplas heranças não são menos autênticas. Elas são pontes vivas entre mundos. São tradutores culturais. São sinais de que a humanidade é mais vasta, mais complexa, mais bela do que qualquer categoria única pode capturar. Vamos voltar às ruínas uma última vez. Hoje, se você for ao Cairo, pode visitar o que sobrou de Heliópolis. É muito pouco. Um obelisco de granito rosa, ainda de pé, com hieróglifos desgastados pelo tempo. Fragmentos de templos enterrados sob casas modernas, pedras dispersas que um dia formaram altares onde Potífera oferecia incenso a Ra. Arqueólogos estimam que 90% da antiga Heliópolis foi destruída ou está inacessível sob desenvolvimento urbano, mas o que resta ainda sussurra que esse lugar foi real, que pessoas como Asenate caminharam ali, que rituais foram realizados, vidas foram vividas, decisões foram tomadas que mudaram o curso da história. E isso importa. Importa porque quando tocamos nas ruínas, quando vemos os artefatos, quando lemos as inscrições, o passado deixa de ser apenas história. Torna-se tangível, real, humano. Psicologia da memória nos ensina que objetos físicos ancoram narrativas de formas que palavras sozinhas não conseguem. Quando você vê uma ferramenta antiga, você imagina a mão que a segurou. Quando você vê uma casa antiga, você imagina a família que viveu ali. E quando você vê os restos de Heliópolis, você pode, se deixar, imaginar Asenate. Jovem, assustada, esperançosa, confusa, corajosa. Tem um detalhe arqueológico fascinante. Em túmulos egípcios da época, foram encontrados brinquedos infantis, bonecas, jogos. Crianças egípcias brincavam, riam, sonhavam. E Asenate foi uma dessas crianças antes de se tornar esposa de José. Ela teve infância, teve amigas, teve momentos de alegria que nós nunca conheceremos. E depois, tudo mudou. Ela foi entregue. E psicologicamente, esse tipo de ruptura abrupta cria o que chamamos de trauma de desenvolvimento. Não é apenas um evento ruim que acontece. É uma interrupção da continuidade da vida. É ter sua narrativa pessoal cortada e reescrita por forças além do seu controle. Sobreviventes de trauma assim frequentemente relatam sensação de viver em dois tempos, antes e depois. E tudo que veio antes parece pertencer a outra pessoa. Asenate provavelmente sentiu isso. Ela provavelmente olhou para suas memórias de infância em Heliópolis como se fossem de outra vida, porque de certa forma eram. Ela morreu para aquela vida quando Faraó a deu a José, e nasceu de novo dolorosamente como outra pessoa, e seus filhos carregaram essa duplicidade. Manassés, cujo nome era sobre esquecer, Efraim, cujo nome era sobre frutificar na aflição. Dois irmãos, dois modos de processar trauma. Um tenta esquecer, outro tenta transformar dor em crescimento. E ambos são válidos, ambos são humanos. Psicologia do trauma nos ensina que não há jeito certo de sobreviver. Algumas pessoas precisam esquecer para seguir em frente, outras precisam lembrar e ressignificar. E José, ao nomear seus filhos, reconheceu ambas as estratégias. Ele precisava de ambas, porque trauma não é linear. Alguns dias você esquece, outros dias você frui apesar da dor. E Asenate testemunhou isso. Ela viu seus filhos crescerem com esses nomes, e talvez ela tenha visto neles reflexos de sua própria luta.
Talvez Manassés fosse mais reservado, mais voltado para o futuro, menos interessado em falar do Egito. E talvez Efraim fosse mais curioso, mais aberto, mais disposto a integrar as duas heranças. Não sabemos, mas é psicologicamente plausível e torna a história mais humana. Há uma tradição judaica tardia registrada em textos midráshicos, que diz que as filhas de Zelofeade, mulheres que lutaram pelo direito de herdar terra na ausência de irmãos homens, eram descendentes de José, e, portanto, de Azenate. Se isso for verdade, significa que a linhagem de Azenate produziu não apenas líderes masculinos, mas também mulheres revolucionárias. Mulheres que desafiaram normas patriarcais, mulheres que exigiram justiça. E isso é poético, porque Azenate foi, ela mesma, uma mulher cujos direitos foram ignorados. Ela não teve voz na decisão de seu casamento. Ela não teve escolha. E, no entanto, suas descendentes, séculos depois, levantaram suas vozes e mudaram leis. Psicologia geracional nos ensina que traumas e forças não resolvidos em uma geração frequentemente se manifestam em gerações seguintes. Filhos e netos de pessoas traumatizadas ou silenciadas frequentemente se tornam ativistas, porta-vozes, agentes de mudança. Eles inconscientemente tentam corrigir injustiças que seus ancestrais sofreram. E talvez, apenas talvez, as filhas de Zelofeade estivessem, sem saber, honrando Azenate. Honrando a avó ancestral que nunca teve voz, mas cuja coragem silenciosa tornou possível que elas tivessem. E aqui está a verdade final. Azenate importa porque ela nos lembra que matriarcas vêm de lugares inesperados, que Deus, ou o destino, ou a história, ou como você queira chamar, trabalha-se através de pessoas improváveis. Sara era estéril, Rebeca era de família idólatra, Raquel foi por anos sem filhos, Lia não era amada e Azenate era egípcia. Cada uma carregava algo que, na superfície, as desqualificava, e cada uma se tornou essencial. Porque o que importa não é de onde você vem, é o que você faz com onde você está, é como você responde ao que a vida te dá. É se você escolhe amar, gerar, construir, mesmo quando tudo foi tirado de você. Asenate não teve escolha de ir para José, mas ela teve escolha em como viver depois disso. E ela escolheu, de alguma forma que a Bíblia não detalha, mas que os resultados provam, abraçar seu novo povo, criar seus filhos, amar seu marido, deixar um legado. E isso em si é um ato de resistência. É dizer, você pode me tirar de casa, mas não pode me destruir. Você pode mudar meu contexto, mas não pode apagar minha humanidade. Eu vou sobreviver. E mais que isso, eu vou florescer. Então, quando você ouvir o nome de José, lembre-se de Asenate. Quando você ouvir sobre Efraim e Manassés, lembre-se da mãe deles. Quando você ler sobre Josué conquistando Canaã, lembre-se de que ele carregava sangue egípcio. E quando você se sentir deslocado, quando você se sentir dividido entre mundos, quando você sentir que não pertence a lugar nenhum, lembre-se que você está em boa companhia. Asenate esteve lá, José esteve lá, Manassés e Efraim estiveram lá. E de alguma forma, nessa fronteira dolorosa entre identidades, algo novo nasceu. Algo que não poderia ter existido em pureza. Algo que precisava da mistura, do conflito, da tensão, para emergir. Hoje, as ruínas de Heliópolis estão silenciosas. Os templos de Ra são pó. Os sacerdotes egípcios se foram há milênios, mas a descendência de Asenate ainda existe. Não biologicamente, talvez, mas espiritualmente. Cada pessoa que cruza fronteiras, cada pessoa que reconstrói identidade, cada pessoa que gera vida em meio à perda. Essa é a tribo de Asenate. E ela é vasta, ela é global, ela é eterna. E há uma última pergunta que fica. Se Asenate estivesse aqui hoje, o que ela diria? Que conselho ela daria para nós, modernos, navegando nossas próprias crises de identidade? Talvez ela dissesse, não tenha medo de se tornar outra pessoa. Não tenha medo de deixar para trás o que não serve mais. Não tenha medo de amar além das fronteiras, porque no final, o que importa não são os deuses que você adorou, ou a língua que você falou, ou a terra onde você nasceu.
O que importa são as pessoas que você amou, os filhos que você criou, o legado que você deixou. E se esse legado incluir tribos inteiras, líderes revolucionários e histórias que ecoam por milênios, então sua vida, por mais dolorosa que tenha sido, teve significado. E talvez isso seja suficiente. Talvez isso seja tudo. Porque no final, todos nós somos apenas ruínas esperando para ser descobertas. Fragmentos de histórias esperando para ser contadas. E se alguém, em algum lugar no futuro distante, lembrar de nós e disser: eles importaram, eles mudaram algo, eles deixaram algo para trás, então teremos vivido bem, como a Zenate viveu. Esquecida por muitos, mas essencial para tudo. E a história não termina aqui, porque em breve vamos explorar outra mulher esquecida, outra estrangeira que moldou Israel, outra matriarca cujo nome você conhece, mas cuja história você nunca ouviu completamente. E quando você descobrir quem é, você nunca mais lerá a Bíblia da mesma forma. Até lá, lembre-se, as raízes mais profundas são frequentemente as que ninguém vê, mas são elas que sustentam a árvore inteira, e a Zenate, a egípcia silenciada, é uma dessas raízes, invisível, mas insubstituível. Esquecida, mas fundamental, e sua história finalmente contada muda tudo.